Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria ter você aqui conosco em nosso canal, que Deus te abençoe, seja acolhido por esta palavra que deseja realizar maravilhas em tua vida. Nesta quinta-feira da 25ª semana do tempo comum, nós vamos meditar e rezar com a palavra de Deus que está em Lucas, no capítulo 9, versículos do 7 ao 9. Não deixe de deixar o seu like, aqui também o seu comentário e de compartilhar esse vídeo para que mais irmãos também possam fazer uma experiência viva e profunda com esta palavra de Deus. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos dos profetas tinham ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, o que o texto diz? Nós vemos aqui no Evangelho de hoje, São Lucas narrar a pessoa de Herodes, que havia mandado degolar São João Batista por causa do incômodo quanto à palavra que ele anunciava. Este estava perplexo, porque ouviam rumores que João Batista tinha ressuscitado, que outros profetas tinham ressuscitado. Ele ouvia falar de tudo aquilo que Jesus realizava. O Evangelho de hoje termina falando isso, né? Essa frase de Herodes: quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? Que coisas Herodes ouvia falar de Jesus? Os milagres, as curas, as libertações, as conversões. O número daqueles que seguiam Jesus só aumentava, crescia, os discípulos, mas também o povo que admirava, né, a palavra que era anunciada e começava a seguir Jesus. E termina o texto de hoje falando que Herodes procurava ver Jesus. Ou seja, ele desejava sair apenas daquele que ouvia falar, mas ele queria ver quem era esse homem. Irmãos, o que o texto nos diz? Herodes, ele fica confuso e fica também inquieto diante da fama que crescia, a fama de Jesus que crescia. Então essa fama de Jesus começa a causar em Herodes questionamentos. E então muitos tentam explicar quem é Jesus, ao seu modo de ver, cada um ao seu modo de ver. Só que nenhum daqueles que tentam explicar a Herodes quem é Jesus conseguem lhe dar uma resposta verdadeira. Herodes, ele quer ver Jesus, mas a curiosidade dele não transforma-se em fé. Meus irmãos, nós não podemos apenas ouvir falar quem é Jesus. E a curiosidade que em primeiro momento nos chama a atenção, que em primeiro momento chamava a atenção de Herodes, não o levou a ter uma vida transformada pela fé. Ver Jesus, fazer a experiência com Ele, precisa transformar a nossa vida. Não apenas ouvir falar, não apenas conhecer Jesus,
mas nos relacionarmos intimamente com Ele a ponto de termos a nossa vida transformada. E o texto ele nos convida a refletir, a meditar profundamente. Quem é Jesus para mim? Eu vejo só com curiosidade? Ou apenas ouço os outros falar quem Ele é, da experiência que fizeram com Ele? Ou eu tenho um coração desejoso de ver, busco conhecê-lo, busco me aproximar, busco ser íntimo pela oração, pela Eucaristia, para acolhê-lo em minha vida e para ter a minha vida transformada por Ele? Vamos rezar essa palavra. Senhor Jesus, eu não quero apenas ouvir falar de Ti, mas eu quero Te conhecer de verdade. Eu quero ser íntimo do Teu coração. Livra-me, Senhor, de toda e qualquer superficialidade. Dai-me a graça da intimidade. Abre, Senhor, o meu coração para essa fé viva, capaz de transformar todo o meu ser, capaz de transformar toda a minha vida e todas as minhas ações. Senhor, que eu Te reconheça como meu Senhor e meu Salvador. Permanecendo em silêncio diante dessa palavra, diante de Jesus, deixemos ecoar em nosso coração esse profundo desejo de responder na nossa vida quem é Jesus para nós e de reconhecermos Ele como nosso Senhor e como nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, o que a palavra nos chama a viver no dia de hoje? Hoje nós somos convidados a buscarmos um conhecimento mais profundo da pessoa de Jesus. E isso se dá por meio de duas dimensões: pela oração e leitura da palavra de Deus, mas também pela Eucaristia. Ali, no sacramento, está o próprio Cristo se dando a nós, se revelando, nos fazendo conhecê-lo intimamente. Então busquemos hoje pela palavra e oração, mas também pela Eucaristia, nos relacionarmos para conhecermos mais profundamente Jesus, buscando sempre sair da superficialidade e dar um testemunho claro para outros de quem é Jesus para nós. Não necessariamente com palavras, mas com a nossa própria vida. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.